Exu é o dono da rua, foi ele que veio de lá. Seu reinado é do povo. Alô, galera! Meu nome é Jorge Amorim e eu tô aqui para compartilhar com vocês dois ritmos de origem africana muito importantes na nossa cultura, na música popular brasileira, tanto no samba quanto no funk e vários aspectos culturais musicais. O cabula e o izexá, ambos de culturas diferentes e diferenciadas da África, como a África Central, o Congo, a Nigéria, o Benin, enfim, infinitamente para o Brasil. O cabula é um ritmo de origem banto, original, assim, segundo as pesquisas que eu fiz, né, na época que em Salvador. Tem uns livros também muito interessantes aí de historiadores, pesquisadores, que dizem que tinha um quilombo chamado Orobó, que mais tarde originou um bairro em Salvador chamado Cabula. E também tem uma outra versão que quando o povo da Nigéria chegou já convertido ao islamismo, os malês, eles passaram um conhecimento do Cabala, que todo mundo conhece o Cabala, para os bantos que se converteram ao Islã. E falando do cabula, assim vamos colocar os fatos. O mais interessante, por ele ter sido trazido pelo povo banto, dali África Central, Angola, e originado em Salvador, no bairro, né, de origem cabula, o nome, né, e tudo mais. Mais tarde, com a chegada dos nigerianos, que trouxeram o cabala, na qual muitos dos bantos se converteram para o islamismo, ele no Brasil se originou no samba. Aí só viu o craque. Donga, Pixinguinha, sem falar da tia Ciata, né? Que graças a ela a coisa aconteceu principalmente na Praça 11, antes de Getúlio Vargas criar a sua própria avenida. Falando do cabula, eu vou dar uma pequena demonstração tocado no estilo antigo, bem raiz, com dois atabaques. Aqui no Brasil, um atabaque mais agudo e um atabaque mais grave. Aqui no jongo tem o ingoma puia e o canongueiro, que também é de origem banto, que é muito interessante. Vou fazer um cabula aqui, tocando do tambor mais agudo. Então, agora a gente vai fazer pro tambor grave, ou o atabaque grave, né? Só que isso aqui é conga, né? De origem cubana, que pra gente aqui, ou pra eles lá também, é a tumbadora. É o grave, é o pavarotti. Outro instrumento muito importante, né? É o terceiro elemento do cabula, o agogô, no Brasil, conhecido como gan, na África. Foi introduzido com a célula rítmica, que pode ser que tenha dado origem ao nosso teleco-teco, depois que ele veio para cá, graças às reuniões na casa da tia Ciata, que Olorum a tenha em bom lugar. Muito obrigado, tia Ciata. Vamos tocar aqui pra senhora aqui como é a célula rítmica. 1, 2, 1, 2. Continuando a nossa jornada aqui do cabula, agora a gente vai passar ele, cada célula de tambor, bem lento, para que vocês possam entender. Ó, vocês estão vendo o pique do metrônomo, que é um tempo lento, confortável. Eu vou contar em 2, que é o nosso, é a nossa pulsação aqui na música brasileira. 2. 1, 2. 1, 2.
Então, um detalhe que tem que ser notado, quando a gente estuda, a gente tem que determinar um tempo em cima da nossa disciplina, que é diferente quando a gente toca no terreiro, que é totalmente o instinto, é o feeling, aquela coisa cósmica que está ali no momento. Tipo, eu vou estudar o cabula, então eu vou me organizar, eu vou ser meu próprio condutor, certo? E é um ritmo que entra entre o tempo fraco e o tempo forte de qualquer tempo. Um exemplo, tanto você pode entrar no 1, se organizando, 1, 2, 1, ou no 2, 1, 2, 1, 2. Certo? Isso aqui é só um pequeno exemplo para a gente ter uma, como é que fala? Uma planilha de estúdio, de organização. Agora a gente vai fazer o tambor grave, bem lento. Eu vou entrar no tempo 1. 1, 2, 1, 2. Agora eu posso entrar no segundo tempo, entre o tempo fraco e o tempo forte, no meio, tipo uma síncope, é malandragem, né? É malandragem no nosso ritmo. Que é o que Pixinguinha fazia na época que Garrincha jogava futebol. Ele falava que era na ginga do Mané, por isso que tem até essa obra, né? Escrita por ele. Vamos lá, vamos na ginga do Mané. 1, 2... Agora a gente vai fazer a célula rítmica da parte do agogô. 1, 2, 1, 2. Eu posso também entrar, tipo, ficar à vontade para entrar entre o tempo fraco e o tempo forte. 1, 2, 1, 2. Bom, continuando a nossa jornada ancestral, eu vou dar um pulo até a parte contemporânea desse instrumento que foi introduzido no Brasil, rodeado de tambores e de prato. Como que o cabula foi muito importante nessa formação aqui da nossa música brasileira no samba, principalmente no samba tocado aí no Rio de Janeiro, que espalhou por todos os estados do Brasil, não é? Porque é só no Rio que sabe tocar samba, aquela coisa toda que a gente fica de estado, né? Mas não tem nada a ver com a influência dos nossos irmãos africanos que trouxeram para cá através dos nossos tambores. Fiquem ligados. A gente vai falar do cabula, né? Continuando a nossa história. Assim, meados dos anos 50, tivemos bateristas aqui no Brasil, até antes, quer dizer, quando estava chegando a influência dos tambores, né? Os percussionistas que tocavam a percussão cilíndrica, né? De escola de samba, vamos dizer assim, depois do pós-terreiro, o formato europeu, mas em cima do ritmo afro aqui no Brasil. Tiveram bateristas que fizeram pesquisas e se aproximaram muito, tipo, umas coisas que originou o repique, né, que veio do repique, foi tirado do repique. Você toca uma célula que é ali do cabula. Tum paticundum, 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 paticundum. Isso é uma célula que você vai fazer do repique. Agora, como é que você vai introduzir nos tambores aqui?
Você vai ter uma pulsação do samba. Que eu nem sei se tinha hi-hat na época, mas tinha ou não tinha, enfim. A gente vai. Vamos pesquisar isso aí. Vocês que também são historiadores, vocês podem me ajudar nessa pesquisa fantástica, que é uma coisa muito nossa. Vamos lá. A gente vai fazer um ritmo binário. 1, 2, 1, 2, né? Vamos fazer a marcação. Você viu? Um ritmo básico, super básico, muito básico, que já foi mais ou menos introduzido, né? Vamos introduzindo até a gente acostumar a fazer o negócio. A gente vai fazer também com a baqueta. Aí eu já usei minha fantasia, eu já fiz uma coisa em cima de um ritmo que já vem sendo pesquisado, que já vem, né? Que já vem, é tipo só tambor. Aí você vai colocar uma caixa, você já vai para a caixa. Tem aquela batida, aquelas batidas de caixa que são específicas, são linguagem da escola, inclusive uma referência assim, universal. Então, agora a gente vai passar para a caixa. É uma coisa que é uma identidade aqui das escolas de samba, uma identidade que ficou marcada, uma linguagem de caixa. Um exemplo muito interessante é da bateria da Unidos de Padre Miguel, da Mocidade de Padre Miguel. Mocidade de Padre Miguel. Fez uma batida que praticamente internacional. Aí vai. É básico. Eu tive uma experiência com um amigo chamado Keith Copeland. Ele tocou com o Steve Wonder, é o cara do funk. Ele lançou um livro muito interessante sobre o funk. Ele me mostrou uma coisa muito interessante. A introdução dessa batida que também originou no samba aqui, até eles enxugarem e virem a tal da bossa nova. Você vê que ficou na minha mão esquerda. Aí eu vou repetir, ó. Agora eu vou passar pro bumbo e vou tocar um funk dos anos 70. Em cima com shuffle. Vocês viram que interessante? Aí eu já fiz aqui, já passei, já fui mais pra frente, já introduzi o prato na enxugada bossa nova, que eu vou até repetir, ó. Mas se você for jogar pro samba, como se tocou, tipo fundo de quintal, do samba de terreiro, trouxeram mais pra cá, inclusive um grande amigo meu, um Ademir, queria te mandar um abraço. O Ademir, o batera do fundo de quintal, que já leva o samba pro terreiro.
esse foi o ritmo Cabula, muito popular aqui no Rio de Janeiro. Mais uma vez, agradecendo a tia Seata que fez essa junção na Casa dos Bambas, lá na Praça 11, e chegamos até aqui com ele. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Alô, galera! Agora vamos falar de um ritmo chamado Izexá, que, segundo os nossos historiadores, tem um muito bom chamado Roberto Costa e Silva. Vale a pena ler os livros dele. Teve uma guerra na África entre o Império Urubá e o Daomé. Quando eles vieram pra cá, eles trouxeram o Izexá e eram considerados um povo com o nome de Nagô. Assim eles eram identificados aqui, principalmente na Bahia. Eles trouxeram esse ritmo que se cultiva aos orixás, principalmente para Xangô, nas festas dos terreiros de Xangô, nos nossos rituais, nos nossos mitos ancestrais. Agora a gente vai fazer uma pequena demonstração praticamente das pesquisas que eu fiz, inclusive foi na época que eu fui em Salvador, tipo no final dos anos 80, eu aprendi umas células tocadas nos dois atabaques, o agudo e o grave. A gente vai começar aqui no agudo com um ritmo super base. Vamos lá. 1, 2, 1, 2. Então, esse é um dos ritmos básicos. Tem um outro ritmo também que pode ser introduzido aqui mesmo nessa conga aguda. Vamos lá. 1, 2, 1, 2. Então, agora a gente vai fazer uma outra célula rítmica, também dentro do contexto do Izexá, o elemento grave. Vamos lá. 1, 2, 1, 2. Outra célula de Izexá, que é até antes do meu tempo, dos antigos, como é que se diz, os diferentes sotaques tocados na região, que é muito interessante. No outro dia eu tinha até falado com um mestre de capoeira, também percussionista, e ele me disse mesmo umas células diferentes de Izexá. Eu vou tocar aqui uma delas, né, assim do que eu pesquisei, né? Tem muita coisa. Você vê que ainda está fresco da África, introduzido aqui. Lá. É mais ou menos uma coisa assim. Então, a gente vai falar de novo do GAN, que é o ferro, introduzido aqui o agogô e a sua célula rítmica. 2 Izexá. Vamos lá. 1, 2, 1, 2. Bom, agora a gente vai passar essa célula de cada tambor bem lento, para vocês entenderem o ritmo de base. Eu vou fazer aqui uma célula base super simples. 1, 2, 1, 2. Então, vocês repararam na posição das mãos, tecnicamente, esse é o ritmo mais básico que a gente introduz para a prática do aprendizado. Mas quando a gente toca, a gente vai, não é? Vai entendendo, né? Quando vai passando a entender de acordo que vai praticando, vai tocando, a gente vai ficando mais à vontade.
Aí eu vou mexer um pouquinho mais com a minha mão esquerda, não é? Porque eu já entendi um pouco do ritmo, então eu posso sentir mais confortável para tocar. Vamos lá. Então, agora tem aquela outra célula que é super similar à batida do agogô. Também aqui na conga aguda. 1, 2. 1, 2. Então, agora a gente vai fazer a célula rítmica do Izexá na conga grave. 1, 2. 1, 2. Agora a gente vai fazer aquela outra base aqui na conga grave. Essa base muito bonita, bem tribal. 1, 2. Agora a gente vai fazer a célula rítmica do agogô. 1, 2. 1, 2. Então, agora a gente vai introduzir o Izexá aqui na bateria. Aquela linha pop, anos 70, anos 80, a galera de Salvador, assim, rapidamente introduziu grandes bateristas da época que introduziram o Izexá na bateria. A gente vai fazer os modelos bem básicos. Vamos fazer um ritmo de Izexá aqui bem básico. 1, 2, 1, 2. Esse foi o ritmo bem básico. A gente está fazendo aqui com cheia. Bem influenciado na música pop, né? E fazendo a marcação no tempo forte. 1, 2, 1, 2. A gente pode pegar a célula do agogô e colocar no prato. E temos várias células que a gente pode se aprofundar e ficando à vontade para tocar. É só sentir.
Então a gente finaliza aqui com o Izexá, né? Como eu mostrei para vocês, as células, as combinações até introduzir para a bateria. Espero que vocês tenham gostado e que sirva também, né, como uma introdução e um incentivo para poder praticar, para poder manter esse ritmo que faz parte da nossa cultura e da nossa formação como cidadão. Valeu, muito obrigado. Com licença, Exu, o dono da rua. Com licença, seu Tiriri, seu tranca-rua, seu Zé Pilintra. Exu é o dono da rua, foi ele que veio de lá. Seu reinado é do povo da lira, mensageiro ele vai te ajudar. Exu é o dono da rua, foi ele que veio de lá. Seu reinado é o povo da lira, mensageiro ele vai te ajudar.